noite. O que é a energia para você? Se tudo é feito de energia e tudo que vivemos produz ou absorve uma energia, como que você reconhece a energia e como ela te afeta diariamente? Como que as suas emoções afetam a sua energia e como a sua energia desequilibrada, estagnada, pode afetar as suas emoções. Hoje nós vamos falar sobre energia. O projeto Cura, que é um projeto que eu já vinha fazendo há alguns anos, ele é justamente para trazer essas informações. Quais terapias podem ser trabalhadas dependendo do seu processo no momento atual? Se você está com uma dificuldade emocional, se você está com um bloqueio financeiro, se você não consegue arrumar um namorado ou uma namorada, como as práticas terapêuticas atualmente podem te ajudar a resolver este problema? Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, que é a Luciana, e ela vai falar sobre uma prática terapêutica chamada TAMI, que são terapias que movem ou movimentam a energia. Tudo bem, meu bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Fala um pouquinho de você, meu amor. Seja bem-vinda. Você é a nossa primeira convidada do Projeto Cura, um projeto que é muito especial para mim, porque ele vem de encontro às necessidades que as pessoas têm de entender os seus processos atuais e qual prática terapêutica pode ajudá-los nesses processos, né? Nós temos uma gama de terapias enorme e às vezes as pessoas ficam pulando de terapia em terapia porque não entendem qual tipo de terapia podem auxiliá-las. Fala um pouco do seu trabalho, das terapias que você oferece. Sim, então, Ieda, é, eu vou falar para quem não me conhece, né? Então, eu sou a É, Luciana Flávia, sou terapeuta integrativa e de naturologia. Eu trabalho com massagens, com contato com o ser humano, assim, mais diretamente, né? Há 16 anos. Então, nesse tempo todo, o que mais me preencheu como ser humano, como pessoa, foram as terapias integrativas, a naturologia, trabalhar com terapias vibracionais, né, com massagem também, o toque, para mim é muito importante. E nessa jornada, né, começou de uma maneira totalmente diferente, foi caminhando para chegar até aqui, né? Eu encontrei o Tami no meu caminho. E foi, para mim, foi um marco na minha vida, porque ele mudou o meu corpo físico. A gente pensa assim, às vezes a gente pensa em mudanças subjetivas, né? sim. Mas o Tami, ele para mim, foi uma mudança física mesmo, né? Eu tinha um problema há muitos anos, desde que eu era pequenininha, um problema cardíaco, né? Então, na escola eu já não podia fazer educação física com as outras crianças porque meu coração era muito mais acelerado. Então, se eu corresse, eles tinham medo de que ia dar um piripaque em mim. Então, eu ficava só lá na folga, olhando a criançada é, correr, né? Eu fazia balé clássico, então era bem mais tranquilo, assim, aí acho que isso ajudava meu coração a bater, né, como ele tem que bater. E aí, eu sei que ao longo da minha vida, eu tratei muito esse problema cardíaco,
Tratei muito, e muitos médicos, muitos cardiologistas, me tratei no Instituto do Coração, em São Paulo, até a fase adulta. E durante a minha vida, eu tive muitos problemas com isso, né? Até mesmo nas gravidez, que eu tive 4 gravidez, né? E também tive os problemas cardíacos, né, por causa disso. Então, numa fase, eu encontrei uma pessoa que me falou, olha, eu acho que o TAMI seria legal para você, mas é uma terapia que ninguém conhece, né? Não ouve falar. E ela foi desenvolvida pelo Marcos Marque. Ele é um terapeuta, filósofo, educador físico, e é lá em São Paulo que eu encontrei ele. Né, na época, há 10 anos atrás, ele estava num bairro lá de São Paulo e eu fui até lá e experimentei a técnica. Tem coisas que a gente fala que na terapia, né, são exceções, né? A gente não pode falar assim, o TAMI faz cura, não é isso. Mas no meu caso aconteceu. Né? Eu fiz uma sessão e o meu problema cardíaco da minha vida inteira foi normalizado naquele momento. A minha energia foi normalizada naquele momento. Então eu falei assim, não. A cura aconteceu a partir desta técnica de uma forma física, não foi nos corpos etéreos, não foi emocionalmente, fisicamente. Não. Essa terapia te ajudou a alcançar a cura. Sim, eu digo que sim, porque eu tinha que fazer tratamento, né, no cardiologista, eu tomava remédio, e aí, depois disso, os meus batimentos cardíacos, que desandavam assim do nada, chamava fibrilação atrial. Eles desandavam, em qualquer momento da minha vida, desmaiava. Não aconteceu mais. E mais que isso, as batidas do meu coração, que já eram elevadas desde criança, eram elevadas acima do normal, elas voltaram a bater normalmente. Então, aquilo para mim foi tão surpreendente, falar, como pode? Porque os médicos já tinham falado para mim, olha, Luciana, você tem que se acostumar com isso, você vai ter que lidar isso pro resto da vida. Tá bom, né? Fazer o quê? Mas aí aconteceu isso comigo. Então eu falei, não, eu tenho que entender isso, eu quero saber, eu quero estudar, eu quero aprender. E aí eu falei, já pensou? Se eu posso ajudar mais pessoas com isso, né? E estudando essa técnica, né? Eu entendi que não é assim, o milagre não existe, né? O milagre não existe. Como qualquer outra técnica, pode acontecer de você ir lá no consultório, fazer uma massagem, ficar curada de tal coisa, e isso não é o propósito da massagem, mas pode acontecer, né? Aconteceu comigo no TAMI. E aí, o que acontece com o TAMI? O Marcos, ele estudou uma maneira da gente conseguir identificar de forma palpável qual é a pulsação da energia no nosso corpo. Essa energia que corre pelo nosso corpo, trazendo vida para nossos órgãos, para nossas células, para o nosso cérebro, né? Então, é uma energia que corre ali, né? E ela pode ser sentida de forma palpável. Então, quando vem uma pessoa até mim para fazer o TAMI, eu posso tocar nela bem suavemente e eu consigo sentir a energia dela pulsar. Ô Lu, fala um pouco para as pessoas essa questão energética. Algumas pessoas ainda têm aquele pensamento que as terapias vibracionais, as terapias bioenergéticas têm alguma
relação com a religiosidade. E eu venho explicando para as pessoas que hoje a ciência já identifica a energia em um aspecto e a espiritualidade em outro aspecto. Como você vê essa questão? Exatamente. Tem uma separação disso, sim, né? Então, não é questão de fé, não é questão de religião, de crer ou de não crer. Ela vai Aliás, funcionar. se não crer, é melhor ainda, porque daí basta só sentir. Porque o que que atravessa, o que que barra a gente de conseguir sentir quando a gente toca? Ou quando a gente presta atenção em si mesmo, lá dentro. O que que barra a gente? A mente. Então, às Sim. vezes a gente tem uma crença, né? E aí a gente barra aquela sensação que a gente poderia ter por causa da crença, né? Então, Onde a gente chama de crenças limitantes, né? sim, sim. Às vezes, por você estar com a cabeça tão aberta para o tratamento, como foi o seu caso, que é maravilhoso. Você estava tão aberta, tão disponível para ser tratada, que a energia fluiu e fez a mudança, uma transformação mesmo, Sim. no seu aspecto físico. O que significa dizer que a energia que nos move está em movimento o tempo todo? Você me passou que o Tami é a prática no vazio. Explica um pouco mais. Então, é assim, esses canais de energia que percorrem o nosso corpo, né? Se eles existirem... Ai, desculpa, interferiu. Não, pode ir acenando aí pro povo. Oi, gente, obrigada. Família é É, tudo nessa vida. oi, pessoal. Aí, então, é assim, os canais de energia que percorrem o nosso corpo, né? Como na medicina chinesa a gente já tem conhecimento, né? Dos canais de energia, quando a gente faz acupuntura, né? São esses canais que percorrem a energia do nosso corpo. Os nossos órgãos e as nossas vísceras têm uma parte deles que estão materializadas no nosso corpo. A outra parte pulsa. Ela pulsa junto com a energia que estão nos canais de energia. Então, essa pulsação é a energia que nos move, que nos mantém vivo, que mantém tudo que é vivo pulsando, né? Então, esses canais, eles podem ter a energia lentificada ou bloqueada por algum fato que aconteceu na nossa vida, por alguma emoção que fez um bloqueio da energia naquele momento, uma lentificação da energia. Um E aí, trauma. um trauma, um medo, um fato que aconteceu, e não é que a gente não esqueceu, não tem a ver com a mente, mas sim a sensação que ficou naquele lugar. Então, ele bloqueou aquela energia, ele prendeu a energia ali. Então, toda vez que a gente sofreu aquele trauma, aquele bloqueio naquele momento, e toda vez durante a vida da gente que houve algo parecido, foi parar no mesmo lugarzinho. Sim. Aquele bloqueio veio mais um bloquinho ali, juntando com aquele que já estava. Então, É cada vez somático, foi... por isso que chama de somático, né? Porque ele vai somatizando, vai se acumulando. vai se acumulando. Então, vai acumulando, acumulando, acumulando. A gente consegue sentir, se a gente for um bom observador de si mesmo, se a gente se propuser a se observar, a gente sente antes de somatizar. Porque ele vai sendo acumulado aos poucos ali, né? E aí,
tem algumas técnicas que a gente pode ir passando para as pessoas que entram em contato com o Tami, para que elas possam se observar com mais atenção e identificar onde que essa energia está mais lenta, mais bloqueada, e conseguir fazer essa movimentação. O Tami, a gente fala que é a terapia do vazio. Por quê? O que precisa no canal para a energia fluir? Estar livre, estar vazio, né? Se eu tenho alguma coisa bloqueando, interrompendo ou deixando mais lento, a energia não flui. E quando a energia não flui, o que acontece? Eu sinto desconforto, eu sinto dor, eu sinto peso, cansaço, desânimo, depressão. Aí vai dando os nomes, né, convencionais de doenças, né? Esses nomes são apenas uma distração. Na medicina chinesa, né, na medicina vibracional, esses nomes são uma distração. Porque, na verdade, quando você desbloquear aquele canal e ele começar a pulsar novamente, você volta a ter a saúde. Então, o que a gente não pode é distrair com esse nome e pensar, não, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é ir lá na raiz do problema. É achar Então, aonde que eu pulso de novo, né? sim, exatamente. Com as práticas da terapia tradicional chinesa, as práticas das terapias orientais, ayurvédicas, a gente trabalha muito a energia. E hoje as terapias, elas estão muito conectadas às práticas energéticas, não tem como desassociar, né? Sim. Todo mundo é feito de energia, tudo é energia, a plantinha tem energia, o lugar que você sentou, você deixou energia, você consegue atrair energia das pessoas e passar energia para as pessoas e transmutar ou acondicionar, somatizar seus próprios processos energéticos. Fala para mim, o Tami é uma sigla. Sim. O que significa o Tami? Tami são terapias aprimoradas para a movimentação da energia. Então, por que é essa sigla, né? Ele pegou técnicas da medicina chinesa, da medicina indiana, da medicina xamânica, da filosofia tibetana, da neurociência, e ele organizou em um sistema para que a gente pudesse colocar em prática e sentir a energia não de forma subjetiva, mas de forma palpável. Sim. Você consegue identificar com o Tami se a energia que você está lidando naquele momento, que está densificada, que está bloqueada ali, se ela é de origem emocional, se é uma origem energética, se é uma origem física ou se é de uma origem espiritual. Dá para identificar em que campo é que nós vamos ter que entrar para poder fazer com que essa energia flua novamente. E novamente pontuando que espiritualidade, ela difere de religião. Porque o Tami, ele atende a todas as filosofias, todas as vertentes religiosas. Muitas pessoas de várias religiões te procuram porque começam a perceber nessa transformação planetária, nessa evolução, né, do nosso entendimento, que os padrões energéticos eles estão fora do âmbito religioso e dentro da nossa constância do dia a dia. Sim, exatamente, é isso mesmo. Fala para mim, quando você começou a aplicar o Tami, qual foi a sua sensação? Você acredita que o Tami, como o Reiki, ele também te traz benefícios? Assim como você trata energeticamente, você
recebe energeticamente? Ou ele Com é diferente, certeza. completamente diferente? Com certeza traz. Por exemplo, né? Quando eu estou usando o Tami, eu não preciso me preocupar em fazer nada para me proteger. Por quê? Quando eu me conecto à energia do outro e eu pulso junto com ele, a energia dele passa por mim e a minha passa por ele. Juntos a gente vai pulsando e vai movimentando essa energia que está parada, bloqueada. Então, até que a sensação passe em mim e passe nele, né, por consequência, eu não vou parar de movimentar. Quando eu sinto que a energia fluiu, eu vou parar de movimentar, porque já resolveu. Então, resolveu nele e em mim. Uhum. Nunca eu vou levar uma energia estagnada para casa. Porque, na verdade, Ieda, não tem energia boa e energia má. É uma energia só, né? Energia é energia, é o que faz a gente viver. Então, ela só vai trazer problema quando ela está parada, estagnada, bloqueada. Se eu não carreguei para mim, se eu não parei de movimentar enquanto eu não senti fluir aquela energia, não tem como eu levar um bloqueio para minha casa. A única condição que tem para você aplicar o Tami é aceitar sentir. O sentir é essencial. Eu vou sentir a dor que você está sentindo, eu vou sentir o bloqueio que você está sentindo, eu vou sentir esse desconforto. Quando eu aceito, eu presto atenção nesse ponto e eu fluo junto com ele, eu pulso junto com você, isso vai se desfazendo em mim e em você, porque a gente está junto, pulsando novamente. Fala para mim de um caso que você teve bastante resultado, de pessoas que ficaram não curadas, mas que sentiram assim que depoimentos, né? Coisas que foram ditas para você sobre o tratamento do Tami. Sim, olha, tem casos assim, geralmente os casos que foram mais, como fala assim, mais. Tratados? Hã? Mais tratados? É um caso que a pessoa foi mais marcante, né? É, foi quando uma pessoa falou para mim, olha, eu consegui entender o que a minha avó queria dizer naquele tempo, e eu guardei essa mágoa há tantos anos, né? E eu tinha um peso bem no meio do meu peito e ele se abriu. Então, a gente carrega a dor da mágoa no peito, né? Sem saber que é uma dor de mágoa. Mas daí, quando a gente começa a pulsar essa energia, aquilo vai abrindo na nossa mente e clareando. Ah, olha, o que eu lembrei que aconteceu lá longe e que aí abriu aquilo no meu peito e que eu senti um alívio grande, né? Um alívio físico de algo que estava no meu mental, no meu subconsciente, porque já não era mais consciente, né? Uma pessoa que já tinha 60 anos lembrou da infância. E quando você se conecta, você já sabe se o tratamento vai ser físico, emocional, vibracional, espiritual? Como funciona? Sim, dá para eu saber. Eu tenho um quadrante, né? Um quadrante que o Marco desenvolveu para facilitar. É como se fosse um mapa de energia. Nesse quadrante, eu consigo abrir alguns campos, né? Mas
o paciente, na hora que está sendo atendido, ele não está sabendo de nada disso, ele não está vendo nada disso, porque eu preciso que ele deite e se entregue para a movimentação. Depois que a movimentação vai feita, né, se ele quiser saber qual o campo que eu trabalhei e tudo, aí a gente pode conversar, esmiuçar isso, né? Mas a gente pode também acolher tudo que ele sentiu, as demandas dele e conversar sobre. É necessário isso? Não. Às vezes a pessoa não quer falar. A pessoa tem uma coisa que é resolvida lá dentro dela. E o importante é o que ela vai sentir abrir dentro dela para ela ter essa conexão, né, com ela mesma. E só uma sessão já é o suficiente? Qual o período das sessões? Porque muitas pessoas vêm procurar a gente falando, uma sessão vai resolver todo o problema de uma vida. E às vezes não, mas às vezes sim, porque olha o seu caso. Seu caso, você fez uma sessão e falou, pronto. Sim. E aí geralmente você volta a fazer outras sessões como manutenção, como equilíbrio, como aprendizado. Assim. Eu consegui, por exemplo, eu consegui resolver o problema cardíaco que eu tinha, mas quem não tem outros problemas na vida, né? Quem não tem outras disfunções, quem não tem outras dores. Então, como que eu vou usar o TAMI? Eu vou usar o TAMI quando eu senti no meu corpo, eu aprender no meu corpo, identificar aonde que estão os bloqueios, as dores, né, as energias paradas, e aí eu pensar assim, nossa, eu não dei conta sozinho, alguém pode me auxiliar? Posso, estou aqui, ó. Entendeu? Sim. É dessa forma. Pode ser que você faça uma sessão e resolva. E pode ser que a gente precise que você volte mais 2, 3 sessões. Então, vai ser muito de como você vai reagir àquela sessão. Que nem na acupuntura, né? Você faz a acupuntura, às vezes você resolve uma dor de cabeça de anos com uma sessão de acupuntura porque você movimentou e foi no bloqueio exato que estava aquele canalzinho. Mas tem vezes que a gente precisa de 10, 15 sessões, né? Mesmo que tiver um problema físico, se eu restabelecer a energia daquele canal, as consequências serão amenizadas, né? Sempre eu vou melhorar, mesmo que eu não resolva, não zere o problema. Sim. As pessoas às vezes associam terapias a problemas mentais, né? Eu não vou fazer terapia porque eu não sou louca, eu não sou doida, eu não... E acabam tendo um pouco de resistência, inclusive de não fazer a manutenção. Eu vou fazer uma sessão de acupuntura, eu melhorei, não sanei. Então, eu agora vou esperar piorar para eu voltar. E isso é uma característica da nossa cultura, né? A cultura oriental, eles trabalham com uma questão de manutenção da saúde e não manutenção da doença. Sim, sim. Então, acho que é um trabalho de formiguinha a gente ficar falando para as pessoas que, olha, cuida da sua saúde, não espera adoecer para cuidar da doença, porque fica mais difícil. Então, quando você estiver bem, vai atrás do que pode te fazer mal. Eu vou fazer uma terapia TAMI para ver se eu tenho algum bloqueio, para já resolver enquanto eu me sinto sadio. Isso não quer dizer que eu estou equilibrada energeticamente. Sim, a gente vai antecipar a doença, né? Antes dela acontecer, a gente identifica o bloqueio e já movimenta para que ela não chegue no físico. Exatamente, mas é difícil, né, fazer essa conscientização. Acho que por isso que eu retorno com o projeto Cura,
para que as pessoas vejam que tem tanta coisa boa, tanta coisa legal, que dá para auxiliar em tantas questões. Tem terapia até para ganhar dinheiro. Não Tem é? terapia para arrumar namorado, tem terapia para perder medo de dirigir, tem terapia para aprender a ser mais organizado e tem terapia para equilibrar a energia, porque as pessoas não imaginam como uma energia desequilibrada pode afetar todo o nosso processo. A nossa Sim, vida pessoal, a nossa vida social, nossa vida no trabalho. O verdade. tâmilo, ele precisa de anamnese quando a pessoa chega no seu espaço, no seu consultório, você faz uma anamnese ou você já coloca a pessoa na maca e faz a conexão? Eu faço algumas perguntas para entender o porquê que ela está ali, né? Às vezes a pessoa tem a necessidade de conversar um pouco, né? A gente abre uma escuta ativa, mas qualquer pessoa pode fazer, porque ela vai ficar deitada e o campo que eu vou acessar, ele é sutil, apesar dele ser palpável Sim, crianças também também. e animais. Já Em fez? animais, eu acredito que sim, nunca fiz. Deve ser possível, né? Sim, sim. Tá. Então fala um pouco como a pessoa pode se contactar com você para marcar uma sessão, aonde você atende, e se você quiser pontuar mais alguma questão relacionada com o TAMI, porque a prática energética ela é tão vasta, a gente pode falar sobre A tantas noite coisas. inteira, né? É verdade. Olha, eu tenho uma sugestão para quando uma sugestão que vai assim se assemelhar ao Tami, né? Que vai trazer, que se encaixa no Tami, né? Para quando uma pessoa, por exemplo, ela está sentindo a dita ansiedade, porque se Ah, dá então nome. um exercício. Hã? Você vai passar um exercício. Isso, uma prática. É que deu uma falhadinha. Vou passar uma prática para quando a pessoa está sentindo ansiedade, o que a sociedade dá nome de ansiedade, que é para quase tudo, né? Não, tá ansioso, isso é ansiedade, isso é ansiedade. Ok. Você está sentindo aquele desconforto no peito, aquela respiração ofegante. Às vezes, se você está dessa forma, a pessoa fala assim para você: respira, respira. Aí o que a gente faz automaticamente, né? Só que quando você traz o ar, você inspira, você encheu de novo. Você já estava cheio de energia. Você foi e encheu mais ainda. Então o que aconteceu? Piorou a situação, porque você já está agitado, você vai. Estou respirando, pronto, já me acalmei. Não, você não se acalmou. Precisa do que? Esvaziar. Então, expira. Quando você tiver aquela ansiedade ou aquela energia bagunçada, né? Não só a energia lentificada que bloqueia, mas a energia agitada demais também bloqueia. Então, você está lá agitado, expira, solta a respiração pela boca. E quando for respirar, inspirar, puxa o ar, mas não é puxa, é deixa ele entrar. Pronto, entrou. Solta de novo.
deixa ele entrar, simplesmente. Você não toma o ar para você, você deixa ele entrar. Sente o seu pulmão expandir sozinho. E aí você solta de novo. Pode acontecer, se você fizer, por exemplo, 3 vezes isso, pode acontecer uma armadilha, que ela vai vir da tua mente. A armadilha vem lá do mental. Ele vai falar assim, puxa a respiração, senão você vai morrer sem ar. Puxa! Aí você se desespera, vai lá e... Não. Quando ele falar, puxa, você vai dar um comando. Eu tô no controle. Solta e deixa o ar entrar. Você vai mostrando para a sua mente que quem está no controle é você. E assim você consegue ir diminuindo a energia acumulada, porque ela não vai embora sozinha. E isso vai acalmando e vai tranquilizando a sensação da ansiedade. Olha que engraçado, agora me veio na cabeça que quando a gente é criança e alguém está enchendo a gente, o que a gente faz? Aí a avó natural, fala, a mãe né? fala, não bufa. Então a criança já tem esse mecanismo de esvaziamento, Natural. de me encher, né? Me veio na cabeça agora Verdade, que eu lembrei, nitidamente, verdade. não é bufar mesmo. Acabou. Também a gente faz isso naturalmente quando a gente ri. Por isso que a yoga do riso é tão legal. Quando você ri, você exala muito mais do que você puxa. Esvaziou, Sim. não é? Fala o seu contato, aonde você atende, como é o seu atendimento, como as pessoas podem te encontrar. Sim. Olha, eu estou no centro de São Bernardo, na uma rua paralela à Avenida Frei Gaspar, que é bem conhecida em São Bernardo, né? É uma travessa, chama Mário Zampieri, número 26, é no final da rua. Eu estou aqui na Indaiá Terapias e Massagem. E O você atende nome, da sexta, o nome do meu espaço é esse. Eu atendo de... Você falou terça? segunda a sexta? Sim, de segunda a sábado eu tô aqui. Sim. E as É, pessoas podem te contactar por qual Instagram? Luciana Flávia Terapeuta, Tá tá bom, bom? sua Aí vai linda. abrir lá, vai ver o símbolo da Indaiá, Terapias e Massagem, tá bom? Aí elas conseguem fazer. Eu também vou colocar na descrição todo o seu contato, o seu WhatsApp. E é isso. Eu Agradeço sempre demais. fecho o projeto Cura. Mentira, eu tinha uma pergunta para te fazer. Tá. Peraí, deixa eu tirar aqui. O Tami é só presencial ou dá para fazer online? Só presencial. Viu, gente? Presencial. Sim. Quero ver vocês aqui. Exatamente. Eu sempre fecho o projeto Cura perguntando para você o que é a cura para você. O que é cura para você? Cura para mim é você se conectar ao pulsar do universo. É você colocar o teu divino para se conectar com tudo isso. Que, na verdade, você é o divino. Isso é cura. Lindo, minha irmã, lindo. Muito obrigada. Vamos nos falar mais.
A Lu faz um monte de coisa, ela tem um monte de práticas terapêuticas. Ela deu um pouquinho para a gente da terapia do riso, yoga do riso, né? Isso, yoga do riso. Ela é esteticista, acupunturista, trabalha com práticas xamânicas. A gente tem uma Sim, vivência terapêutica muito similar. sim. E então a gente vai falar mais um pouco para vocês aqui no Projeto Cura sobre algumas práticas. Vamos chamar alguns convidados e falarmos e explicar para vocês como é que vocês podem se curar ou entender o que é a cura para cada um, porque às vezes a cura para uma pessoa é diferente do que é a cura para outra pessoa, né? E a palavra cura não é só a questão da cura física, também temos as questões não palpáveis que precisam ser observadas, e eu espero que esse projeto auxilie o maior número de pessoas que a gente conseguir levar. Boa noite, minha irmã. Boa noite, minha irmã querida. Nós somos irmãs de alma, né? Quase que de físico também, Quase. né? Exatamente. Gratidão por essa noite, por esse espaço, por essa fala. Você é sempre muito generosa e as suas bênçãos são espalhadas por todo mundo que passa por você, pela sua vida. Te amo muito. Eu também, meu amor. Muito obrigada. Bom restinho de semana para você. Para vocês também. Tchau. Beijo. Beijo. E é isso aí. Nosso primeiro programa da temporada 2026 do Projeto Cura foi com a Luciana Flávia, uma irmã querida. E eu espero que tenha feito sentido falar sobre a terapia Tami, sobre as questões vibracionais e energéticas. E assim que tivermos outro tema, se vocês quiserem sugerir algum tema, alguma terapia que queiram saber um pouquinho mais, pode mandar para mim. Eu vou atrás, eu busco profissionais para trazer nesse espaço pessoas que entendam sobre a prática terapêutica de verdade e que queiram compartilhar um pouquinho do seu trabalho e o seu processo de cura. Gratidão, bom restinho de semana para vocês. Fiquem com Deus.